Daí, pessoal, mais uma resolução. 3 pontos não alinhados determinam um plano, ou seja, 3 pontos não colineares são coplanares, e é o único plano que passa por eles. Por 4 ou mais pontos coplanares também passa um único plano. Considere 5 pontos A, B, C, D e E pertencentes ao mesmo plano alfa, dentre os quais não existem 3 alinhados. Considere também um ponto V não pertencente ao plano alfa, e imaginando a figura geométrica compatível a esses dados, determine quantos planos estão determinados por esses 6 pontos. Então, no início da questão, ele faz uma referência teórica, né? De certa maneira, e contribuindo com a resolução, ajudando a resolução, dizendo que 3 pontos não alinhados determinam um único plano. Esse é um postulado geométrico, é um postulado número 5. E ainda garante que 3 pontos não colineares, então garante um único plano. Ok. E também ainda reforça dizendo que podemos ter mais de 3 pontos definindo um plano, desde que, claro, eles sejam coplanares. Ok. E aí, a partir daqui, então, começa efetivamente a questão, dizendo para que eu considere 5 pontos A, B, C, D, E, que estão no mesmo plano, portanto, esses 5 pontos definem um plano alfa, e dentre os quais não existem 3 alinhados, ok, formando a base aí de possivelmente uma pirâmide. E aí tem um outro ponto V, então, portanto, um 6º ponto que não pertence ao plano alfa. E eu tenho que imaginar a figura geométrica compatível com esses dados, ou seja, eu tenho que imaginar aí uma pirâmide, né? Eu tenho os 5 pontos num plano, vou fazer aqui rapidamente, ó, uns 5 pontos no plano, olha só aqui, ó. Opa, fazer bem de forma bem grosseira aqui, ó. 5 pontos e um ponto fora desse plano alfa. Então esse polígono aqui, ó, ele está no plano alfa, e tem um ponto V externo que vai então ligando aqui com esses vértices, formando uma pirâmide de base pentagonal. Ok? Eu vou acrescentar aqui na lâmina justo uma figura um pouco melhor, né, do que esse meu desenho, está muito grotesco, para que a resolução fique mais rica. Olha só, tá aí a pirâmide então. Eu tenho aqui os vértices, por exemplo, aqui, ó, A, B, C, D e E, os 5 pontos aqui que ele refere no mesmo plano, e o vértice aqui externo, vértice V. E ele pergunta quantos planos eu consigo. Bom, tem mais de uma maneira de pensar esse exercício, tá? Embora esse imaginário ou essa abstração geométrica é bastante necessária. Para quem tem dificuldade de visualizar as relações geométricas, essa quantificação de elementos geométricos de forma abstrata, fazer isso através de um modelo imaginário, é interessante que faça o desenho, como eu coloquei aqui, para dar um apoio didático e um andamento resolutivo mais interessante, mais completo. Então, olha só, eu tenho aqui a disposição dessa pirâmide pentagonal, e aí pergunta quantos planos eu consigo. Vamos pensar assim, ó. Primeiro, o que é nítido e é claro para nós, que eu tenho na base da pirâmide, que tem um pentágono, vou botar assim, ó, base tem um pentágono, e isso logicamente que define esses 5 pontos, por serem coplanares, eles vão definir um único plano. Então aqui eu tenho um plano, que é o plano que contém a base dessa pirâmide pentagonal, contém esse pentágono. Ok. Eu observo que essa pirâmide ela tem 5 paredes, 5 faces laterais triangulares. Então cada parede também, de certa maneira, né, define um plano, porque cada parede está contida em um plano. Então cada parede, vou pôr assim, ó, parede triangular, na realidade é uma face triangular, cada parede ou face também define um plano. E aí, portanto, eu tenho mais 5 planos. Então eu já tenho 6 planos. Então o aluno pode pensar, então são 6 planos. Mas eu tenho ainda outros planos que podem ser definidos por esses pontos, porque ele está me dizendo que 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, se eu usar, por exemplo, o vértice V com alguns pontos, com 2 pontos aqui embaixo, na base, eu tenho outros planos. Por exemplo, se eu fizer vértice V com A e B, eu tenho um plano, só que esse plano já foi contado, né? Porque, olha só, é uma das 5 paredes que eu contei aqui.
Olha só, o vértice AB aqui, ó, já foi contado. Então, eu não posso considerar AB e V. Mas aí eu penso, então, que aqueles que não foram contados, aqueles planos que não foram contados, decorrem das diagonais que eu tenho aqui, porque não são lados, das diagonais em relação ao vértice. Como assim, professor? Não entendi isso aí. Olha só, se eu ligar, por exemplo, ó, o vértice da base B aqui, ó, com E, e ligar aqui com o vértice V, por dentro aqui, ó, eu tenho um plano. E esse plano não é uma das faces, não é uma das paredes, então ainda não foi contado. Então significa que cada diagonal aqui dessa base pentagonal, junto com o vértice, forma um novo plano. Então eu vou pensar assim, ó, número de diagonais. Diagonais da base, ou diagonais do pentágono. Eu já sei que o número de diagonais de um pentágono convexo é 5. É o único polígono que o número de lados é igual ao número de diagonais, são 5. E, inclusive, eu posso descobrir isso fazendo o traçado, né? São diagonais bem simples aqui, ó. Olha só, eu posso pensar assim, ó, diagonal AD, diagonal AC, diagonal BE, diagonal BD, já tem 4 aí, se tu contares, e a diagonal CE ou EC, são as 5 diagonais. Então, diagonais são 5. Mas caso eu não queira fazer esse tipo de procedimento, tem uma expressão que define o número de diagonais. O número de diagonais é dado pelo número de lados, que multiplica o número de lados descontando 3 unidades e divide por 2. Como são 5 lados na base, 5 vezes aqui 5 menos 3, 2, divide por 2, cancela 2 com 2, e o número de diagonais realmente é 5. Então, nota que eu tenho 5 diagonais, eu até posso listá-las aqui, ó. A, D, vou fazer em ordem aqui, ó. A, C, A, D, depois eu tenho B, D, B, E, e falta quem mais aqui? A com D, A com C, B com D, B com E, falta C com E. Aqui estão as 5 diagonais, ok? E nota que, então, cada uma dessas diagonais forma um novo plano, usando o vértice como a terceira letra, né? O terceiro ponto para definir esse plano, portanto. Então, ACV, ADV, BDV, BEV, CEV. Então, eu tenho mais aqui 5 planos. E aí, então, formando 5 mais 5, 10, mais 1, 11, eu tenho um total de 11 planos aí nesta figura, ou com esses pontos, com essa disposição, ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica o meu forte abraço e até a próxima.